Oi pessoal, eu sou a professora Cristiane Furck e hoje no canal Direito com Elas falaremos da resolução dos contratos por onerosidade excessiva, que está prevista nos artigos 478 a 480 do Código Civil. Vamos lá, o artigo 478 nos diz que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de situações imprevisíveis e extraordinárias, poderá ser requerida a resolução do contrato. Olha só, pessoal, a resolução do contrato, em primeiro lugar, ela é sempre vinculada a uma hipótese de inadimplemento contratual. E a resolução é espécie do gênero extinção dos contratos. E nesse caso, não há necessidade de ter havido inadimplemento contratual. Basta apenas que os requisitos para aplicação da onerosidade excessiva sejam verificados para que o contrato possa ser resolvido pelas partes. Claro, a partir da decisão do juiz. Então, olha só, existem para a doutrina 3 requisitos para a caracterização dessa onerosidade excessiva. Seriam eles os critérios e a onerosidade excessiva, os fatos supervenientes, que são extraordinários e imprevisíveis, a extrema vantagem para a outra parte e eu diria até que pode ser colocado um 4º requisito, que é a necessidade do contrato ter sido celebrado com prestações com execução continuada ou diferida, isto é um contrato normalmente de longa duração. E em tese, os contratos se formam sobre uma base equilibrada. E esse equilíbrio econômico do contrato é inerente à função social que ele cumpre. Portanto, em via de regra, os contratos têm que ser equilibrados e têm que ter prestações equilibradas entre as partes, prestações equânimes e proporcionais entre as partes. E a onerosidade excessiva se verifica de uma forma relativa, não é um conceito absoluto. Isso porque vai depender do critério do juiz e, sobretudo, da análise do caso concreto, pessoal. Então, o juiz analisará as obrigações que foram avançadas entre as partes, quais eram os objetivos almejados pelas partes, qual era a conjuntura econômica, ou seja, qual foi a base sobre a qual o contrato foi constituído e isso tudo em comparação com as condições econômicas do tempo em que foi requerida a resolução do contrato. Tudo isso para se analisar se de fato houve onerosidade e se ela é mesmo excessiva para uma das partes. Lembrando que essa situação de onerosidade excessiva não se confunde com as hipóteses de caso fortuito ou força maior, que são bem diferentes e estão previstas no artigo 393 do Código Civil. Isso porque, no caso fortuito e na força maior, se verifica a impossibilidade de cumprimento da obrigação. E as hipóteses de força maior e caso fortuito são caracterizadas pela imprevisibilidade e pela inevitabilidade. Então vamos lá, o segundo requisito para caracterizar a onerosidade excessiva é que aconteça uma situação superveniente
e que tenha sido, sim, decorrente de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Portanto, esses acontecimentos extraordinários e imprevisíveis têm que ter acontecido depois da formação do contrato. Não se diz na doutrina quanto tempo depois, mas tem que ser no momento em que é executado o contrato, que em tese é de longa duração. Portanto, se compreende que durante um tempo o contrato foi equilibrado e teve prestações proporcionais entre as partes e que, por um acontecimento imprevisível e extraordinário que sucedeu no decorrer do cumprimento do contrato, as prestações se tornaram excessivamente onerosas para uma das partes. Tudo bem? Tudo certo? Então, olha só. O terceiro requisito é a extrema vantagem para a outra parte. E esse requisito não é um requisito exigido por toda a doutrina. Professores como Silvio Venosa, eles entendem que essa extrema vantagem é importante para caracterizar a onerosidade excessiva, porque se eu tenho extrema vantagem para uma das partes, significa dizer que essa parte teve enriquecimento sem causa. E se houve enriquecimento sem causa, por ser contrário à ordem pública, seria justamente uma das razões para a aplicação da onerosidade excessiva, tendo em vista a resolução do contrato. Para outros professores, como, por exemplo, o professor Roberto Pfeiffer, não seria necessária essa extrema vantagem para outra parte, até porque isso poderia inviabilizar a aplicação da onerosidade excessiva para a resolução dos contratos. Porque em algumas hipóteses, em algumas situações, eu posso ter onerosidade excessiva para uma das partes, mas não necessariamente ter a vantagem extrema para a outra. E o exemplo seria talvez uma situação de guerra, né? Ou uma intervenção econômica por parte do Estado. E por último, pessoal, em virtude do princípio da conservação dos contratos, a onerosidade excessiva pode ensejar não só a resolução, mas sim também a revisão do contrato. O artigo 470 vai nos dizer que o réu poderá oferecer a modificação equitativa das prestações, caso tenha sido requerida a resolução do contrato. No entanto, grande parte da doutrina entende que se é possível mais, é também possível menos. E eu explico. Se é possível requerer a resolução do contrato, que seria a mais extrema situação, é possível também requerer o menos, ou seja, é possível requerer também a revisão ou modificação das prestações estabelecidas no contrato. E isso é bastante importante porque em várias situações as partes não desejam desfazer o vínculo contratual, mas apenas equalizar as prestações de cada uma das partes. Pessoal, espero ter trazido o tema e ter esclarecido as dúvidas. Estejam sempre conosco, curtam, compartilhem, nos enviem dicas e dúvidas também. Um beijo e até mais!